Noite, pessoal. Boa noite a todos. Também pegar um destaque aqui no. Pronto. Então, a gente tem o prazer de ter uma aula hoje com um tema bem interessante: gerenciamento de sangue, transfusão de sangue, sob a lente da medicina baseada em evidências, né? Então, a gente tem o prazer aqui de ter conosco o professor Dr. Juan Carlos, já está aqui conectado com a gente, né? Eu queria só falar um pouquinho, né, do currículo aqui profissional. A gente está com uma aula muito especial, pessoal, porque não é em toda aula que a gente tem um médico cirurgião, né, que atua no hospital com o PBM, né? Que atua diretamente com isso, né? Que vivencia na prática e que já vem pesquisando sobre esse assunto e publicando em revistas de impacto sobre isso, né? Eu queria destacar para todos aqui um pouquinho do currículo do Dr. Juan Carlos. Então, ele é médico desde 2002, já é cirurgião geral desde 2005, também especialista em cirurgia plástica desde 2008. Fez essa residência na Santa Casa de São Paulo, né? Tem mestrado desde 2012, defendeu o doutorado com louvor, né, em 2017. E, além de tudo isso, o doutorado ele foi específico nessa parte de cirurgia translacional na Universidade Federal de São Paulo. Atualmente ele é professor afiliado da Unifesp, orienta também nesse programa de cirurgia translacional da Unifesp e já publicou e é pesquisador e publicou em revistas de impacto como a revista de hematologia da Lancet. Então atua diretamente com o gerenciamento de sangue, né? E faz parte ali do grupo de pesquisa dentro do Hospital São Paulo, no HU da Escola Paulista de Medicina lá da Unifesp. Então, a gente vai ter hoje o prazer, né? Obrigado, doutor Juan Carlos, por ter encontrado aí um espaço na sua agenda bem apertada, né, para compartilhar conosco anos de pesquisa nessa área. A gente está muito feliz. Obrigado também por ter autorizado a gravação da aula, né? Os alunos dessas turmas que entraram hoje, como eu tive o prazer de anunciar, as turmas 6 e 7, né? Mas as outras turmas que virão nesse curso online vão também poder desfrutar da nossa aula de hoje. Então, obrigado. A palavra é toda sua. Estou aqui para dar o suporte no compartilhamento da tela. Boa noite a todos. Estão ouvindo? Sim, Ok. está ótimo. Então, eu gostaria de agradecer muito esse convite do professor Danilo e parabenizá-lo e a todos os envolvidos pela iniciativa de ter um curso tão importante como esse na área de PBM. E eu espero poder contribuir aí com essa apresentação no curso para que essa importância do PBM fique ainda mais evidente. Eu vou então compartilhar minha tela aqui. Deixa eu colocar aqui. Peraí, tela cheia, acho que aqui. Só um minutinho. Pronto. Tá dando para ver a tela toda? Está ótimo. Ok. Tá em tela cheia. Obrigado. Então, como o professor Danilo anunciou, o tema dessa apresentação é transfusão e gerenciamento do sangue do paciente sob as lentes da medicina baseada em evidências. Eu não tenho nenhum conflito de interesse legal nessa apresentação e, como já comentado sobre a minha trajetória acadêmica, eu acabei me dedicando no estudo da anemia em cirurgia. Como minha área é cirurgia plástica, eu acabei estudando em abdominoplastia, principalmente em pacientes que fazem a cirurgia bariátrica, que acabam tendo uma maior tendência à anemia por causa da falta de absorção de ferro que essa cirurgia promove. Então, essa foi a publicação do meu mestrado na revista da Obesity Surgery. E depois, como a gente viu que os pacientes realmente ficavam com uma anemia significativa, a gente propôs um tratamento através de suplementação de ferro por via endovenosa, que aí não teria o
o problema da má absorção digestiva, né, do ferro por via oral. Esse foi o protocolo que foi publicado na revista Trials, e depois a gente teve a felicidade de conseguir a publicação na revista da Lancet Hematology, que é a revista de hematologia da Lancet, em 2018. E aí esse trabalho também foi apresentado em congressos, no Congresso Brasileiro de Cirurgia Plástica, onde ele foi premiado, e também no Congresso Americano de Cirurgia Plástica, ele recebeu um prêmio em Chicago. Bom, vamos voltar um pouco na história, né? E relembrar um pouco a história da transfusão de sangue. Então, desde a época do Império Romano, já se tinha relatos, por exemplo, do uso do sangue para tentar promover quadros de doença, né? Melhorar quadros de doença. Então, pessoas, por exemplo, bebiam sangue ali de gladiadores para tentar curar a epilepsia, por exemplo. Aí, se a gente avançar ao longo dos séculos, foi só em 1667 que a gente tem o primeiro relato de uma transfusão de sangue, mais ou menos como a gente conhece nos nossos dias, né? Principalmente depois da descrição da circulação sanguínea, que aconteceu por volta dessa época de 1600, né? Onde se começou a fazer maiores estudos anatômicos, de secção de cadáver, né? E aí, o primeiro a fazer a transfusão de sangue foi esse médico francês, Jean-Baptiste Denis, que transfundiu o sangue de uma ovelha para um jovem. Aparentemente, o procedimento foi bem sucedido. Ele o fez em mais uma pessoa, que também aparentemente ocorreu tudo bem, mas depois, no terceiro e no quarto caso, ele teve eventos fatais e esse procedimento praticamente foi banido da França e de vários países da Europa. Aí a gente avança ao longo dos séculos e a gente chega em 1818, onde se reiniciam esses procedimentos de transfusão, agora entre humanos, né? E um dos primeiros a fazer isso foi o James Blundell, que era um obstetra que tinha bastante hemorragia pós-parto. E aqui a gente pode observar um marido doando sangue para sua esposa. E aí, segundo Blundell, ele teve alguns relatos de sucesso, né? Como a gente pode observar nessa imagem, tinha que ser feita uma dissecção venosa, né, da veia do doador com a veia do receptor, porque se o sangue ficasse estocado, ele coagulava, né? E esse também era uma limitação da época que impedia uma popularização maior da transfusão sanguínea. Embora a transfusão tivesse menos reações adversas entre humanos do que da transfusão de animal para humano, ainda assim tinha vários relatos de efeitos adversos, muitos deles fatais. E aí, em 1900, se descobre por que ocorriam esses eventos fatais. Então, Karl Landsteiner descobriu que haviam diferentes tipos sanguíneos, e se você não respeitasse alguns princípios, né, em relação a essa tipagem sanguínea, você poderia ter eventos fatais e, graças a Landsteiner, a transfusão se tornou um procedimento muito mais seguro e ele ganhou o Prêmio Nobel de Medicina por causa disso. Mas a gente ainda tinha limitação da coagulação do sangue quando ele era estocado. E aí, em 1914, a gente tem a publicação pelo Albert Austin, que descobriu que o citrato poderia ser usado como um anticoagulante, né? Permitindo, então, que o sangue pudesse ser estocado, né? Algo que acabou sendo importante durante a Primeira Guerra Mundial, onde tinham muitos soldados feridos, né, com grandes sangramentos, e aí a gente começa aos poucos a ter uma maior popularização desse tratamento. Agora, com o sangue, a transfusão mais segura e podendo o sangue ser estocado, a gente tem a criação dos primeiros bancos de sangue, que ganham um boom ainda maior na década de 40, com a Segunda Guerra Mundial. E aí vários personagens acabam ganhando destaque, como o Charles Richard Drill, nos Estados Unidos, e que é considerado o pai do banco de sangue, tornando, então, esse procedimento ainda mais popular. Em 1942, também a gente tem a publicação desse anestesiologista, o Silas Lande, onde ele menciona que seria interessante transfundir um paciente sempre que a hemoglobina caísse abaixo de 10 ou o hematócrito abaixo de 30.
criando a famosa regra dos 10-30, que perdurou na medicina por décadas. E aí, com isso, a gente tem um crescimento realmente exponencial da transfusão na década de 40, 50, né? Tornando esse procedimento extremamente popular. Bom, alguns fatos sobre a transfusão de sangue. É um tratamento popular, é tradicional, tem muito relato de caso de sucesso, ela é recomendada por vários especialistas, ela tem uma lógica, né? Se o paciente perdeu muito sangue e aumenta o risco de morrer, se você der sangue, você reduz esse risco de morte. Ela tem um mecanismo teórico de funcionamento, que é a oxigenação dos tecidos, né? As hemácias, os glóbulos vermelhos, são as células responsáveis pelo transporte do oxigênio dentro da proteína hemoglobina, né? Que está presente no interior da hemácia. É o único tratamento até hoje capaz de normalizar de forma rápida os níveis de hemoglobina. A gente tem tratamentos que melhoram a hemoglobina, mas nenhum chega a ser tão rápido quanto a transfusão. E ela é recomendada em diversas diretrizes médicas. Mas o foco da nossa apresentação aqui é o da medicina baseada em evidências. O que é medicina baseada em evidências? Então, uma definição clássica é essa que a gente observa aqui: é o uso consciencioso, explícito e judicioso da melhor evidência disponível para tomar decisões sobre um cuidado do paciente. E é sobre essa ótica que a gente vai conduzir toda essa apresentação. Para vocês terem uma ideia, né, esse termo, medicina baseada em evidências, que é muito comum hoje, ele foi utilizado pela primeira vez, ele apareceu pela primeira vez em 1991 por esse médico, Dr. Gordon Guyatt, que é um médico lá da Universidade de McMaster, no Canadá. E ele que cunhou esse termo, ele é ainda vivo, né? Eu sigo ele no Twitter, eu já pedi um artigo para ele, ele me respondeu por e-mail, uma pessoa extremamente, assim, generosa, né? E ele que cunhou esse termo medicina baseada em evidências, tá? E aí a gente já nota uma parte histórica bastante importante. A gente vê que existe um claro descompasso, né, entre a popularização do tratamento da transfusão, que ocorreu lá nas décadas de 40 e 50, com o surgimento da medicina baseada em evidências na década de 90 e que mostra a necessidade da medicina de ter estudos científicos robustos para daí sim você aprovar medicamentos e tratamentos médicos, né? Então a gente vê que existe um gap, um descompasso entre quando surgiu o tratamento de transfusão e quando a medicina começa a se preocupar e a ser mais rigorosa do ponto de vista científico para permitir que novos tratamentos sejam disponibilizados para a população. Tá? Então é importante a gente ter essa noção e esse gap histórico para a gente entender a situação que a gente se encontra hoje em dia, tá? Em relação à transfusão de sangue. E aí, a medicina baseada em evidências, ela se baseia em estudos científicos. E nem todo estudo científico tem a mesma força de evidência, né? A gente tem estudos extremamente robustos, que daí a gente coloca eles na forma de uma pirâmide, né? No topo da pirâmide estariam esses estudos mais robustos e na base os estudos com menor força de evidência. Então a gente tem desde de estudos em animais, estudos em laboratório, opinião de especialistas que ficam na base da pirâmide, passando por relatos de caso, os estudos observacionais, que são os de coorte, caso controle, os ensaios clínicos randomizados e no topo da pirâmide as revisões sistemáticas, tá? Então a gente vai abordar rapidamente cada um desse estudo e entender por que eles estão dessa forma nessa pirâmide de evidências. Então, relato de caso, né? Você tem lá pacientes que recebem um determinado tratamento e alguns pacientes ficam bem e outros talvez não, né? Qual que é a grande limitação de um relato de caso? Muitas doenças na medicina, elas são autolimitadas. O organismo mesmo tem uma capacidade muito grande de autorregeneração, né? De melhorar organicamente, né? Por exemplo, a COVID,
a grande maioria dos casos, mais de 80%, 90%, não evolui de forma grave. Evolui o paciente indo bem, mesmo não recebendo nenhum tratamento. Então, se o paciente toma qualquer tipo de remédio, né, quando está com Covid e ele melhora, você não consegue atribuir se a melhora dele realmente foi graças à medicação ou se ele já teria melhorado por si só, né? Então, a grande dificuldade de você estabelecer eficácia em relato de caso é essa. Talvez o paciente tenha melhorado por si mesmo, independente do tratamento usado. Então, você não tem um grupo controle comparativo que não recebe o medicamento para você poder comparar com quem está recebendo, é um grande limitador do relato de caso. Então, uma grande limitação aqui é a gente não ter um grupo controle comparativo, né? Porque se no grupo controle comparativo a maioria dos pacientes também fica bem, então talvez esse tratamento que foi usado no relato de caso não tenha eficácia nenhuma. Por isso que na medicina se desenvolveu os chamados estudos observacionais, onde aqui sim a gente tem um grupo que recebe o tratamento e outro grupo que não o recebe. Se a maioria dos pacientes no grupo que recebeu o tratamento melhora, mas a maioria dos pacientes no grupo que não recebeu o tratamento não melhora, aqui a gente vai ter indícios de que talvez o tratamento tenha eficácia. Por que a gente fala de indícios e não certezas? Porque pode acontecer que, às vezes, o grupo que recebeu o tratamento não tenha uma melhor dieta, faz mais atividade física, ou, de repente, por acaso, tinha um melhor prognóstico, né? Ou uma melhor genética, e por isso esses pacientes ficaram melhores. Então, a gente pode ter alguns fatores, que a gente chama de fatores de confusão, que podem fazer com que esses fatores sejam os verdadeiros responsáveis pela melhora e não o tratamento em si que foi dado, né? Então, uma limitação desses estudos observacionais é essa presença de outros fatores que não o tratamento, que podem estar presentes com mais vigor, com mais intensidade no grupo que recebeu o tratamento, e aí você atribui a melhora ao tratamento, quando na verdade os responsáveis foram aqueles outros fatores. Por isso que na medicina se criou um estudo, uma espécie de um estudo observacional melhorado. Como que é feita essa melhora, esse aprimoramento? Com um sorteio. Em inglês, né, random, né, aleatório. É o que a gente chama de ensaio clínico randomizado. Então, de forma igual aos estudos observacionais, nós vamos ter dois grupos, um que recebe o tratamento, outro que não recebe. Mas a grande diferença aqui é a forma em que esses dois grupos são compostos, né? Eles são compostos através de um sorteio. Dessa maneira, graças ao sorteio, se tiver algum fator que pode ajudar mais um grupo do que outro, esse fator vai ficar distribuído de forma igualitária entre os dois grupos, tornando os dois grupos extremamente homogêneos, permitindo então uma comparação mais justa. E aí, se mesmo assim o grupo que recebeu o tratamento melhorou mais, você vai conseguir atribuir com mais confiança, com mais certeza, que o verdadeiro responsável pela melhora foi o tratamento dado e nenhum outro fator, né? Por isso, esse tipo de estudo é considerado padrão ouro, e ele é usado por agências reguladoras como a FDA nos Estados Unidos e a Anvisa no Brasil para aprovação de novos tratamentos. E além disso, o ensaio clínico randomizado não só mostra se um tratamento é eficaz ou não é, mas ele mostra também o quanto ele é eficaz, né? Ele dá uma noção quantitativa. Então aqui a gente tem um exemplo de um ensaio clínico randomizado de uma nova medicação para tratamento da obesidade, que é o tirzepatide, que é uma evolução do Ozempic. E aí a gente vê que os pacientes, em comparação com o placebo, realmente conseguiram perder mais peso. E a gente consegue até saber o quanto de peso eles perdem, em média, com a dosagem que foi dada, né? Então, essa é um grande trunfo do ensaio clínico randomizado. Não só mostra se o tratamento é melhor do que o placebo, mas também o quanto ele é melhor. Mas, às vezes, a gente pode ter ensaios clínicos randomizados com informações contraditórias. Às vezes, um ensaio clínico randomizado mostrou muita eficácia, o outro não mostrou tanta, ou até não mostrou eficácia para um mesmo tratamento. E aí você fica na dúvida: e aí, o tratamento é bom ou não é? Como que a gente pode chegar num consenso, numa resposta? Fazendo um estudo de revisão,
pegando todos esses ensaios clínicos randomizados para chegar numa conclusão. Mas aí, essa revisão não pode ser feita de qualquer forma. Ela tem que ser feita de forma científica, com rigor, né? O pesquisador não pode só escolher, né, os estudos que ele acha bons, às vezes ele só escolhe os que deram certo e omite os que não deram, aí ele vai ter uma revisão enviesada, né? Não vai ser uma revisão científica. Então tem que ter um processo científico para fazer essa revisão. Quando essa revisão segue esse processo rigoroso científico de encontrar realmente todos os estudos, né? Fazer uma avaliação da qualidade metodológica desses estudos, se esses estudos realmente foram bem feitos, bem conduzidos, aí ele consegue chegar num consenso final. E esse tipo de revisão é chamada de revisão sistemática. É uma revisão feita com todo um rigor científico. Por isso que essa revisão sistemática acaba ficando no topo da pirâmide de evidências, né? E você pode ter revisões sistemáticas só de ensaios clínicos randomizados, aí você fica com a nata da evidência científica, mas nem sempre você vai ter ensaio clínico randomizado sobre aquilo, aí você vai ter que se contentar com os estudos observacionais. Você faz uma revisão sistemática de estudos observacionais, não vai ter a mesma força de evidência, mas é o melhor que você vai conseguir. Então, a revisão sistemática funciona como uma lupa científica mostrando o que tem melhor de evidência naquele extrato da pirâmide. E aí, se a gente for pegar tradição e popularidade versus medicina baseada em evidências, o que a gente encontra? Ah, vamos dar um tratamento porque ele é tradicional e popular. A gente tem que ter muita cautela em relação a isso. Um exemplo bem emblemático disso é o de repouso no leito. Então, repouso no leito é algo extremamente popular, né? Tradicional. Ah, eu me operei, repouso no leito. Ah, eu estou doente, repouso no leito. Aí foi realizada uma revisão sistemática de ensaios clínicos randomizados para avaliar a eficácia dessa recomendação, e essa revisão foi publicada na Lancet, né? E o que os pesquisadores encontraram? Que na maioria dos estudos, o repouso no leito foi deletério para o paciente, fez mal. Tanto é que hoje em dia, muitas vezes, o cirurgião recomenda que o paciente, no dia seguinte, já caminhe, porque isso ajuda a estimular a circulação, reduz o risco de trombose, melhora a ventilação pulmonar e assim por diante. Então, não é porque algo é tradicional e popular que necessariamente ele é bom para o paciente. Relato de caso. A gente já comentou um pouco sobre as deficiências do relato de caso, mas aqui apenas para exemplificar. Essa publicação de 1812 é a primeira publicação na revista New England Journal of Medicine, que é talvez a revista médica mais importante que a gente tem no mundo, né? Juntamente com a Lancet. E aí o Dr. John Warren, que era um grande especialista da época, fundou a Faculdade de Medicina de Harvard, relatou o caso do paciente dele tratado com angina. E ele observou que antes do paciente dele morrer, o paciente dele tinha melhorado com o uso de tabaco. Ora, com certeza não foi o tabaco que melhorou a angina do paciente. O paciente melhorou da angina por outro motivo e apesar de usar o tabaco. Mas aqui apenas para exemplificar o perigo de você recomendar tratamento se baseando apenas em relato de caso. Ah, e opinião de especialista. Também a gente tem que ter cautela. Seguindo esse mesmo estudo, o Dr. John Warren era um grande especialista da época, né? Extremamente conceituado. E dentre os tratamentos que ele recomendou para o seu paciente, para angina, se encontraram sangria, éter, laxantes poderosos e agentes cáusticos que causaram bolhas na pele do tórax do paciente. Então, não é porque um grande especialista está recomendando algo que necessariamente isso é bom. Você tem que verificar se estudos científicos realmente comprovaram a eficácia dos tratamentos sugeridos. Ah, eu vou dar um tratamento porque tem lógica, porque faz sentido. Isso daí, então, é um dos maiores perigos que a gente tem na medicina. E um grande exemplo disso está num tratamento que foi muito dado na década de 80 para tratar angina, para tratar, desculpa, arritmia, tá? Então, o Encainide foi um medicamento muito usado no passado porque ele era muito eficaz para tratar arritmia. Então, a gente vê nesse estudo aqui, ó, comparando Encainide com placebo, que a quantidade de arritmia nos pacientes que usavam Encainide caiu muito
Ele era um excelente supressor de arritmia e de extrasístole ventricular nesses pacientes, né? Então, tanto é que esse estudo do New England, do início da década de 80, concluiu que o Encainide era extremamente eficaz, bem tolerado pelos pacientes, e os cardiologistas prescreviam bastante desse medicamento, porque tinha toda a lógica, né? Afinal, se quanto maior a arritmia, maior a mortalidade, eu vou dar um Encainide que reduz as arritmias, logo eu vou estar reduzindo mortalidade. Faz toda a lógica, faz todo o sentido. Até que um grupo de pesquisadores resolveu testar isso de forma prática num ensaio clínico randomizado, comparando Encainide com placebo, para avaliar o quanto que o Encainide realmente reduzia as mortes. E o que os pesquisadores encontraram? Conforme mostra esse gráfico ao longo dos dias, o número de mortes no grupo Encainide foi o dobro do placebo, apesar dos pacientes terem menos arritmia, a ponto dos pesquisadores terem que parar o estudo, porque começou a ficar antiético dar essa medicação para os pacientes, né? E hoje se calcula que mais pessoas morreram pelo Encainide e pelo seu primo lá, Flecainide, do que na Guerra do Vietnã. E esse é um dos maiores desastres farmacológicos que a gente tem na medicina por causa desse uso da lógica. Eu vou dar esse tratamento porque ele tem lógica, porque faz sentido. Muito cuidado, muita cautela. Você tem que ter uma comprovação real que esse tratamento reduz a mortalidade, reduz esses desfechos adversos importantes, né? Então, aqui mostrando aqui, né, a conclusão do estudo, que tinha um excesso de mortes no grupo do Encainide, um excesso de mortalidade, né? E que mais pessoas morreram, né, por causa do Encainide do que na Guerra do Vietnã. Ah, então eu vou dar um tratamento porque ele tem um mecanismo de funcionamento médico, né? Ah, faz sentido dentro do mecanismo do corpo humano. Também muita cautela nesse sentido. Um outro exemplo disso é o uso do balão intraórtico, né? Que era muito recomendado no passado para os pacientes que tinham choque cardiogênico. Então, no choque cardiogênico, a bomba cardíaca não está mais funcionando tão bem, o paciente pode entrar em choque. Vamos colocar então outra bomba, que é esse balão intraórtico, para ajudar na circulação do paciente. E um ensaio clínico randomizado foi realizado para avaliar a eficácia do balão intraórtico em pacientes com choque cardiogênico. E o que eles encontraram? Não funciona. Não reduziu mortalidade. Então, não é porque alguma coisa tem um mecanismo de funcionamento que necessariamente ela é boa para o paciente. Ah, exames. Eu vou dar esse tratamento porque ele melhora esse exame laboratorial. Também muita cautela aqui. Um exemplo disso é o do uso do fluoreto para tratar a osteoporose. Então, se descobriu no passado que o fluoreto era extremamente eficaz para melhorar a densitometria óssea. Então, nada mais lógico, né, do que utilizá-lo para pacientes mulheres pós-menopausa que estão com osteoporose. Aí resolveram testar, num ensaio clínico randomizado, comparando com placebo, a eficácia do fluoreto nessas mulheres pós-menopausa com osteoporose. O que eles encontraram? Que comparado com placebo, de fato, o grupo que recebeu o fluoreto tinha melhora da densitometria óssea. Mas também ele teve mais fraturas, comparado com o placebo. Ou seja, a melhora na densitometria óssea não se traduziu numa melhora clínica, numa redução de fraturas para os pacientes. Então, muita cautela, não é porque melhorou um exame laboratorial que necessariamente essa melhora de exame laboratorial correspondeu numa melhora clínica. Você tem que ter essa comprovação que essa ligação entre melhora laboratorial e melhora clínica realmente existiu para aquele tratamento. Ah, vamos usar um tratamento porque ele está numa diretriz médica importante. Também aqui a gente tem que ter cautela. Um exemplo disso foi na pandemia da H1N1, em 2009. Muitos de vocês talvez lembrem de um medicamento chamado Tamiflu. Todo mundo ficou atrás desse Tamiflu. Eu tenho que ter Tamiflu, vou comprar Tamiflu na farmácia, às vezes não tinha na farmácia. Governos gastaram quantias enormes de dinheiro para comprar o tal do Tamiflu, chamado Oseltamivir, tá? E a Organização Mundial da Saúde deu uma grande ênfase para o Tamiflu, para o Oseltamivir. Então, tinha base em diretriz importante. Mas um grupo de pesquisadores da Cochrane, ou Cochrane,
que realiza revisões sistemáticas de ensaios clínicos randomizados de altíssima qualidade, resolveu avaliar a eficácia do oseltamivir, do Tamiflu, na gripe, na influenza. E o que eles encontraram? Que o oseltamivir tinha efeitos benéficos extremamente pífios, pequenos, e uma série de efeitos colaterais. Isso obrigou a Organização Mundial de Saúde a rever a sua recomendação e depois ela rebaixou a ênfase que ela havia dado no Tamiflu, no oseltamivir, depois de reavaliar as evidências, né? Então a gente tem que ter muito cuidado quando tem alguma recomendação numa diretriz, a gente sempre tem que se questionar qual foi a base, né, científica, de estudo científico para aquela diretriz recomendar esse tratamento. Aí alguns dizem assim, mas a transfusão de sangue não precisa de evidência que comprove a sua eficácia. É óbvio que ela funciona. E muitos usam como argumento para falar isso, uma alegoria chamada alegoria do paraquedas, que diz mais ou menos o seguinte, é uma alegoria muito interessante, publicada na BMJ de 2003. Ninguém tem dúvida que o paraquedas salva vidas de alguém que salta de um avião, né? E ninguém seria louco a ponto de sugerir um estudo randomizado onde você sortearia pessoas para pularem dos aviões com e sem paraquedas para avaliar o quanto que o paraquedas reduz mortes. Ninguém sugeriria esse estudo, né? E a gente também não tem dúvida que o paraquedas salva vidas. Ele é essencial. Então, muitos dizem, a gente não precisa, às vezes, fazer ensaio clínico randomizado. Tem coisas que são tão óbvias na medicina que elas dispensam esse tipo de estudo. E a transfusão seria uma delas. Mas um grupo de pesquisadores resolveu pegar vários tratamentos em que médicos diziam assim, gente, isso aqui é óbvio que funciona, é que nem o paraquedas. Não precisamos testá-lo em ensaio clínico randomizado. Só que muitos desses tratamentos acabaram sendo testados em ensaios clínicos randomizados comparando com placebo, né? Ou com um grupo sem aquele tratamento. E aí esses pesquisadores resolveram ir atrás desses ensaios clínicos randomizados e ver o que eles encontraram de resultado. E o que eles viram? Em muitos casos, o tratamento não funcionou. Então, essa alegoria do paraquedas na medicina, muitas vezes não funciona. Tratamentos que o médico tem muita certeza que é bom, quando você vai testar cientificamente, não mostrou que funcionou. Então, eles concluíram que essas analogias com paraquedas na medicina são muitas vezes inapropriadas, incorretas e mal utilizadas. Cuidado com isso. Então, a gente tem na transfusão de sangue, que é um tratamento popular e tradicional, tem muito relato de caso de sucesso, é recomendada por vários especialistas, tem uma lógica, tem um mecanismo de funcionamento, melhora bastante um exame laboratorial que é a hemoglobina, está recomendado em diretrizes médicas e muitos dizem que é óbvio que funciona que nem o paraquedas. Mas isso, ainda assim, é insuficiente para a gente bater o martelo e ter uma completa confiança que é um tratamento seguro e eficaz. A gente precisa realmente avaliar cientificamente esse tratamento, porque a gente viu que esses argumentos que a gente mencionou aqui são frágeis quando a gente vai ver a evidência científica real. Conforme o professor Leonel Hoppe comentou, os tratamentos devem ser oferecidos não porque eles deveriam funcionar, mas porque de fato funciona. Esse de fato está em negrito porque é o quê? A comprovação científica irrefutável que o tratamento é eficaz. Então vamos colocar agora os nossos óculos, as nossas lentes, né, como a gente comentou no início da apresentação, as nossas lentes científicas e vamos olhar a transfusão de sangue com essas lentes, com esses óculos da ciência, né, e ver o que a gente realmente tem cientificamente desse tratamento. E vamos fazer essa viagem com essas lentes científicas, para a gente não ter distorções nem miopias. Vamos começar, então, olhando a nossa pirâmide de evidências e vamos começar na base, relatos de caso. Então, tem essa revisão que avaliou relatos de caso de pacientes com anemia que os autores definiram como extrema. E eles definiram anemia extrema todo paciente com hemoglobina abaixo de 2. A gente sabe que é uma anemia extremamente grave, hemoglobina abaixo de 2.
de 0 a 2, tá? E eles fizeram uma revisão de todos os casos que foram publicados de pacientes com esse nível de anemia. O que eles encontraram? Eles encontraram 23 relatos de caso de pacientes com esse tipo de anemia, tá? E aí, se a gente for olhar na tabela do estudo, lá tem em cada linha é um caso desses, tá? Então tem lá paciente com hemoglobina de 1,7, menor que 2, 1,9, tá? E se a gente for olhar, eles colocam o tratamento e o que aconteceu com o paciente. Então, lá tem vários casos de pacientes que foram transfundidos e sobreviveram. Mas também tem casos de pacientes que foram transfundidos e morreram. E há casos de pacientes que não receberam transfusão e sobreviveram, mesmo com esse tipo de anemia. Aí o que a gente pode depreender dessa revisão, desse estudo? De que em anemias extremas, hemoglobina abaixo de 2, onde o risco de morte é muito elevado, até iminente, transfundir não é certeza que o paciente vai viver. Por outro lado, não transfundir não é certeza que o paciente vai morrer. Tem 4 relatos de casos de pacientes que não foram transfundidos e os 4 sobreviveram. É claro que nesse tipo de revisão, a gente pode estar diante de um possível viés de publicação. O que é o viés de publicação? Só são publicados, ou tem mais chance de ser publicado, o relato de caso que dá certo. E o que dá errado, o médico às vezes não se sente muito animado nem para mandar para publicação. Então a gente pode estar aqui diante desse tipo de viés, tá? Mas mesmo assim, isso não tira esses dois fatos de que transfundir não é certeza que o paciente vai viver e não transfundir não é certeza que o paciente vai morrer. Bom, vamos pegar um elevador e sair dos relatos de caso, que a gente sempre comenta que é um nível de evidência menor, e vamos já para perto do topo da pirâmide, nos ensaios clínicos randomizados, e vamos ver o que a gente tem de evidência ali. E é aí que a gente se depara com uma verdade bastante frustrante. Qual é essa verdade? Isso não sou eu que estou falando, está publicado, está nessa revista Critical Care Medicine de 2008. Sabemos muito pouco sobre os benefícios da transfusão de sangue. Por quê? Nenhum ensaio clínico randomizado comparando a transfusão de sangue com placebo foi feito antes dela ser liberada para a população. Ela jamais foi testada no melhor tipo de estudo científico. E por que isso aconteceu? Por causa daquele gap histórico que a gente comentou, né? Onde muitos tratamentos eram liberados para a população e só a partir da década de 90 é que a gente tem um maior rigor científico antes do tratamento ser liberado, né? O termo medicina baseada em evidência só surge na década de 90, não antes. E aí muitos tratamentos foram liberados sem esse rigor científico e a transfusão é um deles. O que a gente tem em ensaio clínico randomizado não é comparando transfusão versus não transfusão. É comparando dois tipos de transfusão. Uma transfusão chamada liberal, onde se transfunde para manter a hemoglobina acima de 10, versus uma mais restritiva, onde se transfunde só o suficiente para manter a hemoglobina acima de 7. E aí o paciente recebe menos transfusão e fica um pouco mais anêmico. O primeiro ensaio clínico randomizado a fazer esse tipo de comparação foi o chamado Trick Trial, publicado em 99 no New England, tá? Vejam que é na década de 90, aqui a gente está em 99, que começam a aparecer estudos científicos mais bem realizados em todas as áreas da medicina, inclusive na área da transfusão. Mas aqui eles não compararam transfusão versus não transfusão, mas uma estratégia liberal versus restritiva em pacientes críticos de UTI. E o que eles encontraram? Para surpresa dos pesquisadores, os que recebiam menos transfusão tinham mais tendência à sobrevivência do que aqueles que recebiam mais transfusão, né? Colocando por terra aquela recomendação daquele anestesiologista, o Lande, na década de 40, de transfundir sempre que a hemoglobina estivesse acima de 10. Vejam o erro que ele cometeu ali, uma opinião de especialista, que também é baixo nível de evidência, né? Então, a gente vê que uma transfusão restritiva era tão boa quanto até melhor que a liberal. E isso se repetiu em vários cenários clínicos, inclusive na área de queimadura, né? Teve um ensaio clínico randomizado chamado TRIBE, que avaliou
transfundir liberalmente ou mais restritivamente em pacientes grandes queimados, né? E eles observem aqui, ó, que nos pacientes da transfusão restritiva, isso em pacientes com mais de 60% de área corpórea queimada, o tempo no ventilador caiu de 50 para 29 dias e o tempo de UTI caiu pela metade, de 90 para 45 dias na transfusão restritiva. Os que recebiam menos sangue sobreviveram. Aqui não é questão de mortalidade, mas ficaram metade do tempo da UTI em relação àqueles que receberam mais transfusão. E aí, uma revisão sistemática, né, de ensaios clínicos randomizados resolveu avaliar todos esses ensaios clínicos randomizados, foi feita pela Cochrane, e eles concluíram que uma transfusão restritiva é tão boa quanto ou até melhor que uma transfusão liberal, né, em diversos cenários clínicos, né? Por isso, as diretrizes foram obrigadas a rever aquela diretriz de transfundir sempre que a hemoglobina ficasse abaixo de 10, e começaram a recomendar a transfusão restritiva de forma forte, por causa dessas evidências. Então pronto. Chegamos na verdade final. Transfusão restritiva é eficaz, é o que é melhor para o paciente. Não é bem assim, e isso não sou eu que estou falando, está publicado pelo Trentino em 2020, que ele comenta uma importante limitação desses ensaios clínicos que comparam duas estratégias transfusionais, restritiva versus liberal. Qual é a limitação? A ausência de um grupo controle placebo. Não tem um grupo não transfusão aqui. Então, a gente não sabe realmente qual é a eficácia da transfusão. A gente não tem esse grupo comparativo que não recebeu o tratamento. Será que se a gente tivesse esse grupo placebo nesses estudos, ele iria até melhor do que os outros dois que receberam transfusão, em quantidades diferentes? A gente não sabe. E essa hipótese, ela não pode ser descartada, porque existem exemplos emblemáticos na medicina, como o do Encainide, em que o placebo foi melhor que o tratamento. Então, a gente não pode descartar essa hipótese. A gente não sabe. Então, a eficácia da transfusão na mortalidade é, na verdade, uma grande incerteza. Nós não sabemos disso. O quanto que a transfusão melhora a mortalidade? Reduz quanto por cento? Nós não sabemos. E aí, esses grupos de pesquisadores que fala sobre como fazer diretrizes médicas de qualidade menciona que quanto maior a incerteza, mais um guideline, uma diretriz deve restringir um tratamento em detrimento de outro, né? Então, se tem muita incerteza, se você não sabe, é melhor você não recomendar com grande força, né? Mas é isso que as diretrizes de transfusão fazem? Não. Elas recomendam, como a gente viu aqui, com grande força. Elas não colocam uma dúvida, né? Mas há uma incerteza. E uma revisão sistemática que avaliou a qualidade das diretrizes de transfusão concluiu isso que a gente está percebendo aqui, que houve um rigor limitado no desenvolvimento dessas diretrizes e muitas inconsistências nas recomendações. Então, essas diretrizes que falam transfunda, mas qual é a base? A gente comentou daquilo, né? Qual é a base científica que está recomendando que está sustentando essa recomendação, né? E a gente tem um outro fator importante, né? Isso não sou eu que estou falando, também está publicado por Kumar em 2009. A gente comentou que os ensaios clínicos randomizados comparando tratamento versus placebo são usados pelas agências reguladoras como a FDA e a Anvisa para aprovar medicamentos. Mas não tem esse estudo da transfusão. Então, o Kumar afirma que a transfusão nunca foi submetida a uma avaliação de segurança e eficácia pela FDA. Ela permite que o tratamento seja usado, mas ela nunca o avaliou de forma rigorosa, como ela faz hoje com novos tratamentos, né? Inclusive com as vacinas da Covid, né? A Anvisa fez essa avaliação, né? Tinha ensaio clínico randomizado comparado com placebo da vacina da Covid, foi publicado no New England, né? Ela fez essa avaliação antes de disponibilizar para a população, né? Mas a transfusão não tem esse estudo. Então, nunca teve essa avaliação pelas agências reguladoras. Bom, então a gente viu que para ensaio clínico randomizado não tem estudo
comparando transfusão versus não transfusão. Só tem comparando duas estratégias transfusionais. E será que tem estudos comparando transfusão versus não transfusão? Sim, mas aí a gente tem que se contentar com os estudos observacionais, não os estudos que estão no topo da pirâmide, como ensaio clínico randomizado, mas os que estão no meio da pirâmide. É o que a gente tem. Então vamos ver o que a gente tem de informação aí. Melhor ainda, será que a gente tem alguma revisão sistemática que nos sintetize o que tem aí nessa parte da pirâmide? A gente tem. Essa revisão sistemática desses estudos observacionais foi publicada em 2008 por Merrick e Corbin. E o que esses pesquisadores encontraram? Eles encontraram 45 estudos observacionais, não é ensaio clínico randomizado, comparando transfusão versus não transfusão. Em 42 dos 45 estudos, os riscos da transfusão superaram os benefícios. Desses 45 estudos, 18 avaliaram mortalidade. Então, aqui esses 18 estudos. E aí eles fizeram uma meta-análise, que é um agrupamento estatístico, um estudo estatístico, tá? Dos estudos. Nessa meta-análise, que é um resumo matemático dos estudos na revisão sistemática de mortalidade, em 17 dos 18, a transfusão esteve associada com mais mortes. Só um único estudo, percebam, que é desse VU de 2001, que mostrou benefício. Só que uma parte dele também mostrou malefício. Então, esse estudo do VU, que está meio contraditório, a metodologia dele não foi muito bem feita e ele é criticado até hoje. Então, não sobrou muita coisa aí em relação à transfusão nos estudos observacionais. E tem estudos mostrando que apenas uma única bolsa de sangue é capaz de aumentar a mortalidade dos pacientes. Esse estudo avaliou o impacto de uma única bolsa de sangue, né, em pacientes submetidos à cirurgia torácica, cirurgia cardíaca. Ele é recente, de 2023, e ele concluiu que uma única bolsa de sangue aumentou mortalidade, prolongou o tempo de ventilação, aumentou a insuficiência renal e o índice de reoperação comparado com quem não recebeu nenhuma transfusão. Mas a gente já comentou aqui, os estudos observacionais que estão no meio da pirâmide têm limitações. Quais são as limitações? Fatores de confusão. Aqui a gente pode ter fator de confusão? Pode. Qual é? O da gravidade da doença. Geralmente, o paciente mais grave, ele acaba sendo mais transfundido. Então, muitos dizem assim, olha, não é que a transfusão está piorando o paciente, é que o paciente já era muito grave, e aí ele recebeu transfusão. E aí ele morreu, não é por causa da transfusão, mas pela gravidade da doença que ele já tinha. Então fica essa dúvida, né? Será que as transfusões só estão associadas à piora ou elas são as causadoras dessa piora? Então, como o estudo observacional tem essa limitação, a gente fica com essa dúvida. E a gente sabe que associação não é o mesmo que causalidade. Uma coisa pode estar associada à outra, mas não necessariamente ela pode estar causando a outra, né? Então, a gente sabe que no verão, muitas pessoas andam de shorts e tomam mais sorvete. Não é o andar de shorts que está causando a pessoa tomar mais sorvete, mas as duas coisas estão associadas com calor. Esse é o verdadeiro causador, tanto da vestimenta quanto do consumo de sorvete, né? Então, é isso que às vezes acontece na transfusão. E aí, como é que a gente sai dessa cilada? Aí a gente tem que recorrer a esse senhor, chamado Bradford Hill, que estabeleceu os critérios de causalidade, chamados critérios de Hill. Graças ao Hill, a gente sabe, por exemplo, que o cigarro causa câncer de pulmão. A gente não tem ensaio clínico randomizado obrigando pacientes a fumarem e um outro grupo a não fumar para ver se o paciente que fuma fica mais doente. Mas a gente tem estudo observacional disso, que tem fator de confusão. Mas graças a Hill, ele conseguiu, com esses critérios, comprovar que o cigarro é, sim, causador de câncer e não está só associado ao câncer. Quais são esses critérios de Hill? São esses 9 critérios aqui. Um deles, a gente já viu, força de associação. Está muito presente com a transfusão e aumento de mortes. Mas e em relação aos outros critérios, o que a gente tem? Vamos ver em relação à plausibilidade biológica. Que o Hill disse assim, olha, se alguma coisa está causando algo,
ela tem que ter alguma coisa na biologia que talvez explique por que de repente, ela está podendo causar uma piora do paciente. No caso do cigarro, por exemplo, descobriram que tem várias toxinas, né, vários agentes nocivos ali dentro da fumaça que é inalada pelo fumante, né, que causa dano no epitélio pulmonar e assim por diante. Então tem uma plausibilidade biológica. Será que a gente tem algo similar na transfusão? Aí, para isso, a gente tem que recorrer à última parte da pirâmide de evidência que a gente ainda não viu, que são os estudos em laboratório. Então, vamos ver essa parte da pirâmide agora. E o que a gente encontra nos estudos em laboratório? A gente observa aqui que, com poucos dias, as bolsas de sangue que antes só tinham hemácias ali bonitinhas, com o passar do tempo, começam a ter micropartículas, fragmentos de membrana, uma série de restos celulares que podem eventualmente causar algum dano imunológico no receptor. Além disso, se observou que as hemácias elas perdem rapidamente uma série de propriedades fundamentais para o seu funcionamento. Por exemplo, a queda do óxido nítrico. A hemoglobina da hemácia ela tem óxido nítrico ligado para ela. O óxido nítrico é um importante vasodilatador. Então, a hemácia, às vezes, ela tem que dilatar vasos capilares muito fininhos para ela conseguir passar por ali. E ela tem esse óxido nítrico em alta quantidade. Mas observem que com apenas 3 horas de estocagem, ela já perdeu boa parte desse óxido nítrico, que não recupera mais. Além disso, as hemácias vão mudando de forma à medida que elas vão sendo armazenadas e estocadas nas bolsas de sangue. Elas perdem aquele formato bicôncavo, né, de disco bicôncavo, que ajuda elas a passar pelos capilares fininhos e vão adquirindo um formato esférico, espiculado, que pode dificultar a microcirculação. Além disso, elas também perdem uma série de cargas negativas, né? As hemácias normalmente têm cargas negativas ao redor delas, chamada potencial zeta, que ajuda uma hemácia a ficar repelindo a outra. Assim elas não se aglomeram e não coagulam. Mas, à medida que elas vão sendo armazenadas, elas perdem essas cargas negativas e começam a se aglomerar, conforme a gente pode ver nessas análises microscópicas aqui. E isso pode repercutir na microcirculação. Então, esse vídeo aqui, ele vem mostrando, na esquerda, hemácias frescas, normais, circulando rapidamente na microcirculação, e aqui o efeito das hemácias estocadas, como elas ficam empacadas e não circulam bem na microcirculação. Então, na direita, trânsito, e à esquerda, circulação normal. E muitas dessas alterações, elas são irreversíveis, né? Por exemplo, a fosforilização da banda 3, que é uma proteína, a proteína que mais tem na hemácia é essa banda 3, que fica na membrana dela, e que ajuda muito em vários mecanismos metabólicos da hemácia. E essa banda 3 fica irreversivelmente alterada quando ela fica na hemácia que fica estocada na bolsa de sangue. E aí um grupo de pesquisadores, liderados por esse Yoshida, tentou fazer uma ligação entre todas essas alterações que já foram comprovadas em laboratório com as repercussões clínicas que são observadas nos pacientes transfundidos, né? Então, oxidação da hemoglobina, oxidação de proteína, oxidação lipídica, acúmulo de lactato, depressão do ATP, depressão do 2,3-DPG, deformidade reduzida da hemácia, micropartículas, citocinas que são liberadas ali nas bolsas. Isso tudo pode causar hemólise intravascular, extravascular, sobrecarga de ferro, proliferação bacteriana, vasoconstrição, hipercoagulabilidade, dano endotelial, ativação de complemento, que podem causar disfunção de múltiplos órgãos, infecção e, por fim, aumentar a morte. Então, ele mapeou, né, e traçou os caminhos das alterações laboratoriais com as repercussões clínicas no paciente, né? E com isso, a gente consegue ver que nos critérios de Rio não só tem uma forte associação da transfusão com aumento de mortes, mas também tem plausibilidade biológica dela estar causando essas mortes, né? Será que tem consistência? Tem, porque tem estudos mostrando, não só na área clínica, mas na área cirúrgica, na área de queimados, na área pediátrica, na área ginecológica, na área obstétrica, piora da transfusão
nesses pacientes. Então, há consistência. E a gente poderia ficar aqui o dia todo falando desses critérios de causalidade, né? Por exemplo, gradiente biológico. Quanto maior o número de bolsas transfundidas, pior o paciente fica, né? E um grupo de pesquisadores, não fui eu, avaliou esses critérios de causalidade e concluiu que todos os critérios foram contemplados em relação à transfusão de sangue e à piora do paciente e ao aumento da mortalidade, né? Isso não fui eu que estou dizendo, isso está publicado por Isbister e colaboradores em 2011. Então, que cenário que a gente fica? Que sim, a anemia pode piorar o paciente? Pode. O sangramento pode piorar o paciente? Pode. Mas a transfusão, que parecia ser a solução, é mais um agente causador, não só está associado, mas ele é causador de mais mortes e de piora clínica do paciente. E aí? O que a gente faz? A gente parecia que tinha uma solução e, na verdade, a gente se dá conta, quando a gente usa as lentes científicas, que a gente está diante de mais um problema. E é aí que surge o PBM, o gerenciamento de sangue do paciente. E por isso que a Organização Mundial da Saúde pede que ele seja adotado de forma urgente ao redor do mundo. E o que é o PBM? É simplesmente, né, é baseado nesses 3 pilares principais, né, mas é você pensar no paciente que o que ele tem de mais valioso é o sangue que está circulando nas veias e nas artérias dele. Esse é o líquido mais precioso, que tem que ser preservado, conservado e gerenciado de forma adequada, né? Então, imagina que você vai gerenciar um recurso teu, financeiro, né? Você está endividado, está precisando sair dessa questão de dívida. O que você faz? Você tem que poupar, tem que preservar, tem que gerar mais recursos, né? Aumentar a sua renda. O mesmo raciocínio, a mesma filosofia é para o PBM. Então você tem que, num pilar 1, otimizar a hematopoiese, aumentar o número de hemácias, né? Aumentar os recursos, minimizar as perdas, poupar o máximo possível e otimizar aquilo que você já tem, né? Se você está endividado, você não vai ficar trocando de carro, você vai conservar, otimizar o recurso que você já tem da melhor forma possível, né? Então, esses são os 3 pilares do PBM, tá? E aí, eu vi que o professor Danilo comentou dessas diretrizes, né, que estão publicadas aí juntamente pela Unifesp, né? O principal autor é o Dr. Alceu dos Santos, Antônio Alceu dos Santos, que é um grande nome de PBM no nosso país, né? E aí, para cirurgia eletiva, eu não vou me ater aqui, aí vocês podem consultar isso daqui, um print do protocolo, né? Como que você pode otimizar esses recursos, né? Dando eritropoetina, dando ferro, né? Aqui estão todas as doses, a forma de fazer isso, né? Você pode usar calculadoras para calcular a dose de ferro que você tem que dar para o paciente de forma endovenosa, né? Como fazer a reposição desse ferro, tá? Eu não vou me ater aqui, está tudo lá muito bem explicado no protocolo. Como fazer a eritropoetina, também tem exemplos lá no protocolo, né? Para otimizar esse recurso, né? Ao melhorar a taxa de hemoglobina do paciente, né? Será que esses tratamentos funcionam? Então, o PBM, ele é todo alicerçado em evidência científica, tá? E aí a gente tem essa revisão sistemática da Cochrane comprovando que você dá eritropoetina com ferro, né, é sim eficaz para reduzir transfusões de sangue, é eficaz e seguro, né? Então, alto nível de evidência. O pilar 2, reduzir sangramento, né? Então, você não quer perder recurso, né? Tem o uso do transamin, do ácido tranexâmico. Aqui está uma dosagem que pode ser feita, né, para o paciente. Tem algumas pequenas contraindicações. Será que ele é eficaz e seguro? Sim. Essa revisão sistemática com meta-análise comprovou que uma única dose pré-operatória do ácido tranexâmico reduz sangramento, né, de forma eficaz e segura, sem aumentar o risco de fenômenos tromboembólicos, né? Outro mecanismo, cola de fibrina, tem evidência científica, sim, de alto nível, mostrando redução de transfusão de sangue com esse tipo de cola, né? O uso do cell saver, do aparelho de recuperação de células, também tem aqui as indicações, né? Algumas contraindicações relativas, né? Ele pode ser adquirido com algumas representantes, como a Polytech, né?
e tem alto nível de evidência, uma revisão sistemática da Cochrane mostrando a eficácia do uso do cell server em reduzir transfusão de sangue em cirurgias ortopédicas e cardíacas, por exemplo. A gente também tem a hemodiluição normovolêmica aguda, né, que consiste em você, no início da cirurgia, você desvia hemácias para uma bolsa de sangue do paciente e, ao mesmo tempo, você joga soro nele. Com isso, você hemodilui o paciente. O sangue do paciente fica muito mais diluído, fica muito mais aguado, né? Porque você tirou hemácia e colocou soro. Promoveu uma hemodiluição. Aí o cirurgião começa a cirurgia. Ele vai perder sangue? Vai, mas vai perder um sangue aguado, com pouca hemácia. Ele faz a hemostasia, a hora que não está mais sangrando, o anestesista devolve aquelas hemácias que foram desviadas do início para o paciente, né? Então, uma forma extremamente inteligente e eficaz de conservar o sangue e evitar que esse sangue seja perdido na cirurgia, fazendo essa espécie de bypass, de desvio temporário, né? Protegendo esse sangue e devolvendo depois que a hemostasia foi realizada. Esse aplicativo ele foi desenvolvido, é uma tese de um aluno meu, foi desenvolvido um mestrado profissional da Unifesp. Vocês podem acessar nesse site hna.app.br. Ele explica em detalhes como essa técnica pode ser realizada, uma técnica extremamente eficaz, segura e barata, né? E que tem evidência científica que funciona, conforme essa revisão sistemática com meta-análise, mostrando a eficácia da hemodiluição normovolêmica aguda, né? Também você pode minimizar a perda de sangue, né? Então, a gente pensa, PBM é simplesmente raciocínio de como que eu posso proteger, conservar, gerenciar o sangue que está circulando no meu paciente. Na hora de eu pedir um exame de sangue, eu não vou coletar num tubo normal de adulto, vou coletar num tubinho pediátrico. Vou poupar um pouquinho do sangue do paciente. Isso reduz sangramento e reduz transfusão, conforme esse estudo científico mostrou, né? Então, simplesmente fazer isso já ajuda, né? O uso de tubos pediátricos para coleta de sangue de pacientes, né? Aqui mostrando essas estratégias, por exemplo, podem ser usadas até em pacientes queimados. O professor Danilo pediu para apresentar um pouco disso, né? Com alguns relatos de caso. Então, nada mais é do que usar esses princípios do PBM, usar eritropoetina, usar tubos de coleta pediátricos, né? Fazer suplementação de ferro, ácido fólico, né? Multivitaminas, usar o tromboelastograma, né? Como o Rotem, para você saber quando dar fibrinogênio para o paciente de uma forma mais eficaz, né? Usar eletrocautério para reduzir o sangramento, o ácido tranexâmico, infiltrar com adrenalina, né? Fazer uma ressecção no nível da fáscia, que é um plano que é mais avascular, isso reduz o sangramento na hora de fazer os desbridamentos cirúrgicos das áreas queimadas, né? Então, com isso, eles conseguem tratar pacientes que têm 60%, por exemplo, de superfície corpórea queimada. Esse paciente é um relato que está nessa revisão, que foi vítima de uma explosão, e ele sobreviveu sem ter recebido uma única bolsa de sangue, tá? Então, existem inúmeras estratégias. PBM não é só uma única, né? É assim como quando você está endividado, você não faz só uma coisa, você faz várias para sair da situação do endividamento, né? E você conseguir se manter com seus próprios recursos, né? Você toma várias atitudes. O PBM é a mesma coisa, vai tomar várias atitudes ao mesmo tempo para sair daquela situação e gerenciar o recurso mais valioso do paciente, que é o sangue que está na veia dele. E aí, será que essas estratégias usadas em conjunto melhoram o paciente? Sim, tem evidência científica mostrando isso. Essa revisão sistemática chegou nessa conclusão e eles observaram, olha só que interessante, não só você tem uma drástica redução da taxa de transfusão de sangue, mas de bônus, você tem uma drástica redução de qualquer complicação, insuficiência renal, infecção, evento tromboembólico, mortalidade e dias que o paciente passa dentro da UTI. Aí, alguns se perguntam, gente, eu estou diante de um recurso, que é o PBM, extremamente eficaz, seguro. Eu posso fazer no meu hospital hemodiluição, ácido tranexâmico, ferro, eritropoetina. Por que isso não é tão usado? Por que eu não vejo isso sendo feito no meu hospital? Por que os colegas não comentam sobre isso, né?
E é exatamente essa dúvida que essa doutora Delaforce tentou responder com essa pesquisa, né? As transfusões, ela coloca, estão associadas com piora dos pacientes, aumento de mortalidade. O PBM existe, tem guideline de PBM que existe, tem comprovação científica que melhora o paciente, mas eles são pouco utilizados. E ela foi atrás das respostas de por que então eles são pouco utilizados, gente? Por que eu não estou tendo isso no meu hospital? Por que eu não vejo isso na mídia? E aí ela chegou à conclusão do seguinte: as barreiras mais comuns para o PBM, o problema grande é o quê? É a barreira de crença. O problema está na cabeça, é a mente, que ficou condicionada a ver a transfusão de um jeito e a não conseguir ver o PBM e outros tipos de tratamento de outra maneira, né? Então, conhecimento, knowledge and beliefs e crenças sobre essas intervenções foi a grande barreira. O problema é isso. O negócio ficou tão incrustado na mente das pessoas que elas não conseguem enxergar outra coisa diferente, né? Então, para concluir, há uma grande discordância entre a percepção quanto à eficácia da transfusão de sangue pela sociedade e pela própria comunidade médica e as evidências científicas da sua eficácia. Há uma forte associação da transfusão com piora do paciente e indícios de que ela é a causadora dessas pioras. Procedimentos de PBM são eficazes e seguros em estudos científicos, são acessíveis de forma geral e até reduzem custos. Mas qual é o grande desafio? Substituir crenças pré-concebidas, firmemente enraizadas pelas evidências científicas, né? Por crenças baseadas em evidências. Esse é o grande desafio, e eu espero que essa apresentação seja um pequeno passinho para ajudar a romper esse desafio, essa barreira. Muito obrigado pela atenção de todos. Muito obrigado, você, doutor Juan Carlos, viu? Muito obrigado mesmo. Eu acho que além de ter contextualizado aí, né, historicamente as transfusões versus PBM, trouxe aí um esclarecimento muito interessante para, especialmente os acadêmicos aqui, com relação à iniciação científica deles, né? Então, toda essa pirâmide das evidências, então a diferença dos estudos, né? Um relato de casos, estudos observacionais, estudos randomizados, né? Uma revisão sistemática. Então, com certeza, os acadêmicos também vão ter uma percepção melhor de encontrar, né? Evidência científica de impacto, procurando sempre o topo da pirâmide. Então, foram considerações excelentes. E a gente quer aproveitar um pouco mais da sua experiência aí, né? E o fato de estar num hospital que já tem implementado o PBM, né, que é o Hospital São Paulo, o HU da EPM, da Escola Paulista de Medicina. Então, a gente quer aproveitar um pouco mais, por favor, compartilhe conosco algumas experiências aí. Ah, o pessoal se manifestou aqui no chat, ó. Urbano, aluno do curso aqui. Parabéns, doutor Juan. Já tinha assistido uma aula sua, inesquecível. E esta, mais uma vez, se destaca. Melhor explicação do estudo baseado em evidência, né? Muito obrigado. Excelente aula, excelente. A Lia Moreira também, né? Excelente. Aula muito interessante. Então, o pessoal gostou, né? Bom, Obrigado. Aula espetacular, né? Jucinei Nascimento aqui embaixo. Muito bom. E o pessoal permaneceu aqui, ó. 84 ainda conectados com a gente. Eu tenho na verdade, eu queria que você comentasse, mais uma curiosidade minha também. A gente tem percebido que, assim, no cenário de paciente cirúrgico, nos últimos anos se estabeleceu, graças, né, às estratégias trazidas pelo PBM, o uso de um fármaco, o ácido tranexâmico. O ácido tranexâmico, ele tem sido usado, um antifibrinolítico, né, nos diversos tipos de cirurgia, até de forma preventiva, para melhorar a hemostasia sistêmica do paciente, né? Mas eu queria que você, como cirurgião, como médico, comentasse
sobre algumas das vantagens que têm sido percebidas, né, clinicamente nos pacientes. Até tem um estudo do Crash 2, né, que também apontou aí para, talvez foi um dos estudos que mais influenciou para que começassem a observar essas melhoras clínicas do uso do AstraZeneca no paciente cirúrgico. Perfeito, professor Danilo. O ácido tranexâmico, né, como você comentou, é um antifibrinolítico. Então, ele não é uma medicação que cria coágulos. Ele evita que os coágulos naturalmente formados, né, pelo organismo sejam rapidamente desfeitos, né? Então, ele estabiliza melhor os coágulos, né? Mantém os coágulos que foram formados, né, mais estruturados, prevenindo o aumento do sangramento, né? Então, esse entendimento é importante, porque às vezes muitos ficam com receio que o uso do ácido tranexâmico possa aumentar eventos tromboembólicos. E, como eu comentei, só você hipotetizar não é o suficiente, você tem que ter comprovação científica clínica. E vários ensaios clínicos mostraram que, além de reduzir o sangramento, não houve aumento de evento tromboembólico, né? Um ensaio clínico randomizado bem grande, publicado no New England, chamado Poise 3 Trial, se eu não me engano, com mais de 2.000, 3.000 pacientes, observou em cirurgias não cardíacas, inclusive tinha lá uma centena lá de cirurgia plástica, eu fui curioso lá para ver que tipo de cirurgia era, tinha de todas as especialidades não cardíacas, e mostrou uma redução de sangramento, de transfusão de sangue e sem aumento de evento tromboembólico com o uso do ácido tranexâmico, a ponto de algumas revistas, como o British Journal of Anesthesiology, mencionar que o ácido tranexâmico ele deveria fazer parte daquele time-out que geralmente a gente faz no início, é uma recomendação da Organização Mundial da Saúde, né? Então, antes da cirurgia, o circulante ele faz uma série de perguntas, né, para o cirurgião e para o anestesista. Ah, a via aérea é difícil, fez o antibiótico profilático, né? Tá tudo certo, o potencial de sangramento é grande. A BJA sugere que se pergunte, fez o ácido tranexâmico como um dos itens desse checklist do timeout. Tamanho, as evidências científicas que têm mostrando a eficácia e segurança dessa medicação, que é extremamente barata. Muito bom. Obrigado, obrigado por fazer esses comentários. Gostei uma explicação simples, né? O AstraZeneca não forma novos coágulos. Eu acho que é muito interessante isso, ter esse conceito bem claro, né? Na verdade, ele estabiliza os coágulos já existentes. O pessoal se manifestou aqui, né? Gostaram muito da sua aula. A Denilda, Alessandra Souza, Nilson José, Luciana, Lígia Caldas, né? O pessoal agradeceu aí. Obrigado, doutor. A desmistificação é o saber. Top, né? Então, o pessoal gostou muito aí dos argumentos e do raciocínio, né? Para a gente poder desmistificar esse assunto, né? Pelo menos gerar interesse em procurar pesquisar a fundo, né? E procurar estratégias para tratar a anemia. Eu tenho mais uma aqui, depois eu vou ler o comentário. Eu tenho um comentário Uhum. bem amplo aqui, né? Do Fernando Figueiredo, Aracaju. Vou fazer logo o comentário dele. Aula fantástica, com abordagem ampla, elucidação completa de todas as dúvidas que poderiam eventualmente ocorrer em relação à inevitável conclusão de que o peso da evidência científica clama por uma mudança urgente de atitude e de crenças. Como muito bem observado, para que a aplicação dos princípios de PBM beneficie cada vez mais pacientes e provoquem um verdadeiro upgrade no conhecimento dos profissionais da área de saúde, né? Então, aí, né? O pessoal gostou e comentou. E, Doutor Juan, diga. desculpa, faz um Não, comentário então, em cima desse. tem um comentário ali embaixo falando sobre as lesões de estocagem, que menciona que os protocolos atuais em Santa Catarina, acho que é isso, né? Apenas neonatos, pediatria e sanguíneo transfusão, utilizamos hemácias doadas em até 5 dias. Estoques atuais não possibilitam abranger grupos maiores de pacientes. Bom, em relação ao tempo de estocagem, né, segundo a Anvisa,
uma hemácia, as bolsas de sangue podem ficar estocadas por até 42 dias. Esse seria o tempo limite, tá? Como se chegou a esses 42 dias? Então, basicamente, assim, a grosso modo, tá? Em relação à hemólise, tá? Se eu não me engano, hemácias, quando elas ficam estocadas mais que 42 dias, quando eles foram ver, tinha muita hemólise, muita hemácia hemolizada, acho que acima de 1%, 10%, alguma coisa assim. E aí eles consideraram que aquela bolsa já não valia a pena, né? Só que, assim, o fato de uma hemácia não ter sofrido hemólise não significa que ela esteja completamente funcionante. É o que a gente comentou ali, né, dos estudos de laboratório que mostra que hemácias não hemolizadas estão lá, mas perderam a sua carga negativa em volta, perderam o óxido nítrico, o ATP, o 2,3-fosfoglicerato, que ajuda a hemoglobina a liberar a hemácia para o tecido, né? Tem a banda 3 danificada irreversivelmente, ou está espiculada, enfim, o fato só de não ter tido hemólise não significa que a hemácia está realmente funcionante, que a hemácia é igual à hemácia que está circulando no sangue do paciente, né? Porque a ideia do médico, ao prescrever uma transfusão, é que ele imagina que a hemácia que vai ser transfundida tá tão boa quanto a hemácia que está circulando no sangue do paciente. Mas não é o que as pesquisas de laboratório estão mostrando, né? E o fato de estar dentro do prazo de validade das agências reguladoras também não está mostrando isso, né? Mas tem ensaio clínico randomizado que comparou transfusão de hemácias, de hemácias estocadas por mais tempo com menos tempo, tá? E eles concluíram que não tinha diferença. Por isso que esse prazo de 42 dias continua, né? Só que o fato de não ter diferença, uma crítica desses estudos é que eles perceberam que, em muitos casos, o paciente do grupo da hemácia armazenada por mais tempo acabou recebendo o sangue mais novo. Então, teve muita contaminação entre os grupos, não teve uma diferença muito grande. E muitos dizem que o prazo, a diferença de tempo das hemácias não foi grande o suficiente para você conseguir estabelecer alguma diferença. Então, o fato de não ter diferença entre esses dois grupos não quer dizer que essas hemácias que estão sendo lá no banco de sangue sejam realmente saudáveis para o paciente, né? E se a gente for ver, a gente viu que tem alteração que acontece com apenas 3 horas. O óxido nítrico lá caiu com só 3 horas de estocagem, né? Quer dizer, nenhum ensaio clínico randomizado vai conseguir pegar essas diferenças que já acontecem com 3 horas, né? Ou seja, o sangue, uma vez saído da circulação, ele já perde propriedades muito importantes em pouquíssimo tempo, né? E se a gente for comparar o sangue com um transplante, né? É uma espécie de um transplante de órgãos, né? Um coração, ele não pode ficar muito tempo fora do corpo lá em que ele foi retirado para ser transplantado. Ele se perde em poucas horas. Tem que correr, tem que levar de helicóptero, de avião, né? Mas o rim, né? O fígado, esses órgãos que são transplantados, em poucas horas eles vão perdendo a propriedade deles. Mas o sangue é 42 dias. Alguma coisa não está batendo aí, né? Então, então a gente tem que ter muito cuidado. E tem um trabalho publicado pela doutora Ludmila Ajar. Talvez vocês se lembrem dela, é uma cardiologista famosa aqui de São Paulo, que, inclusive, na época da pandemia, ela foi cotada para ser ministra da Saúde, e ela acabou não aceitando, né? A doutora Ludmila Ajar, ela fez um trabalho na USP, o doutorado dela, que foi premiado, foi publicado no JAMA, sobre estratégia restritiva e liberal em cirurgia cardíaca. E por causa desse receio das lesões por estocagem, a doutora Ludmila foi muito rigorosa e ela só usou no estudo dela hemácias que tinham até 3 dias de estocagem. E mesmo assim, ela percebeu que quanto mais bolsas de sangue os pacientes dela recebiam, pior eles ficavam. Mesmo sangue fresco, de só 3 dias.
Então, isso mostra que a gente tem ainda muito o que discutir em relação a esse tempo de estocagem das hemácias. Muito obrigado. Confesso que foi muito válido ter essas informações, até para encaixar na pergunta da Cristiane Uff, né? Obrigado, aí são informações que respondem bem à questão. Eu lembro de um relatório, o relatório da Hemorrede, né? Que é anual, geralmente, eles fazem um levantamento de tudo que foi produzido pelos hemocentros e lá tem uma informação do descarte. Então, imagine, se o sangue é descartado com 42 dias, né? E já atingiu em 2020, um relatório que está aí tá na rede, está público, né? O relatório de 2020 houve um descarte de mais de 40% do hemocomponente, mesmo tendo uma validade de 42 dias. Imagine quanto vai ser descartado, né? Se a validade for só de 5 dias, né? Se não chegar ao... Então, vai se tornar muito inviável economicamente. Infelizmente, é uma análise hoje real, né? E esse sangue, ficando disponível tão pouco tempo, uma validade tão curta, ele vai ser inviável economicamente. E aí dá mais um reforço para que a gente conheça o arsenal farmacológico, técnicas, equipamentos que o PBM sugere que seja implementado, né? Então, muito válido pensar nisso. Eu acredito Exatamente. também que a questão da hemólise está relacionado lá com a hemoglobina livre, que é sempre citado também, outro componente bioquímico, né? Hemoglobina livre, hemoglobina é fantástico, dentro da estrutura, né, da hemácia, ali dentro, protegido na célula. Agora, quando rompe a célula sanguínea e essa hemoglobina cai na corrente, ela é nefrotóxica. Então, é um aspecto que vale a pena reforçar também, né, doutor Juan? E um aspecto também é que, geralmente, nos bancos de sangue, as bolsas que são usadas para transfusão são as mais velhas, né? Porque o banco quer gerenciar o recurso dele, ele não quer desperdiçar. Então, o paciente geralmente vai receber a bolsa mais velha do sangue antes que ela expire de vez. Então, tem esse aspecto também. Dificilmente, a não ser em casos específicos, como a colega citou ali, que eles acabam reservando as hemácias frescas, mas para uma pessoa em geral, ela vai receber o sangue que está há mais tempo estocado. É, infelizmente, essa é a realidade, né? Muito bom. Mais manifestação aqui. Sim, aula incrível, aula ótima, né? Agradecer também o André Luiz, Iris, Eduardo, Apucarana. Muito bem. Daqui a pouco eu vou trazer logo eu acho que é um comentário aqui da Maria Goretti. Tenho assistido às aulas, aprendi sobre aspectos negativos do sangue transfundido, como, por exemplo, relação do cálcio, causando contralidade muscular cardíaca, também o 2,3-DPG, baixo, eu imagino, né? O próprio sangue, por ter volume viscoso, causa sobrecarga do coração, etc. Isso me deu noção de que quando há problemas com o paciente, é debitado na situação crítica do paciente, mas nunca na transfusão. Isso procede? Quer fazer É um comentário? exatamente isso, porque assim, geralmente, né, o raciocínio do médico, quando ele transfunde um paciente e o paciente piora, o médico fala assim: nossa, a doença era tão grave que nem a transfusão melhorou. Ele não questiona se eventualmente a transfusão que foi dada pode não ter prejudicado a recuperação do paciente dele. Porque o médico ele avalia a eficácia do tratamento dele pelo aumento da hemoglobina. Ele induz que ele fez algo bom porque a hemoglobina subiu. Mas essa hemoglobina que subiu, ela se traduziu numa melhora clínica do paciente? Aí, quando não se traduz, o médico geralmente poupa a transfusão, porque na cabeça de muitos médicos ela é sempre benéfica, e culpa a doença do paciente. Né? Então, ele nunca faz, ele dificilmente faz esse tipo de associação, que geralmente a gente só consegue fazer quando a gente usa as lentes da ciência. Muito obrigado, muito obrigado. Você me fez lembrar nos manuais de hemotransfusão.
fala-se de um aumento de 1 grama por decilitro na hemoglobina, paciente de 70 quilos, com um concentrado de hemácia, uma unidade transfusional. Então, você imagina ali, né, que o paciente está com aquele estágio crítico, 3 ou 4, né, para chegar talvez uma situação mais estável, né? Aí teria que talvez tomar 3 bolsas, 4 bolsas, né, de doadores diferentes, né? E só para elevar a hemoglobina, sem considerar os fatores que você apontou, né? Imunossupressão, o fato de que se propõe oxigenação, mas toda a questão morfológica e bioquímica da célula transfundida doada, né? Não está como o sangue fresco, né? Então, realmente, tem muita coisa a se estudar aí, vale a pena pesquisar tudo que foi levantado aqui, né? A doutora Minaélia está com. A gente sempre tem participação da Angola. 3 horas de diferença, né? Meia-noite lá. A doutora Minaélia aqui né? Conectada na aula. Interessante a informação sobre o ácido tranexâmico. Sua ação preserva o coágulo, formando um mecanismo hemostático mais eficiente, reduzindo a intensidade e os riscos de sangramento. Então, excelente, ela gostou. Anotou, né? Excelente aula, não só esclarecedora, como extremamente instrutiva. Tem aqui um outro comentário do Fernando. Existe algum estudo ou estimativa em relação à diminuição do 2,3-DPG em termos percentuais, em proporção ao tempo de estocagem do sangue? Já li algo a respeito mencionando que há uma diminuição e que isso está relacionado à perda da capacidade de liberação de oxigênio para os tecidos. Por favor, comente um pouco sobre esse assunto. Perfeito. Então, é assim, a hemoglobina, né, ela tem 4 pontos de ligação com o oxigênio, né? Ela é uma proteína que tem quatro subunidades, né? Cada subunidade vai se ligar a uma molécula de oxigênio. E ela tem no centro um local em que pode se ligar ao 2,3-DPG, tá? E o 2,3-DPG, ele muda a conformação tridimensional da molécula da hemoglobina, né? Permitindo com que a hemoglobina libere mais facilmente essas moléculas de oxigênio para os tecidos. Quando não tem o 2,3-DPG, a hemoglobina fica com o oxigênio mais preso nela, a estrutura tridimensional dela fica mais egoísta, ela abraça mais fortemente o oxigênio, tá? Então, se observou que quando a hemácia está estocada, ela tem uma queda vertiginosa do 2,3-DPG. Não é 70%, vai a quase zero. É muito. É uma queda muito grande, tá? Mas se observou também que quando essa bolsa de sangue ela é transfundida para o paciente, aos poucos esse nível de 2,3-DPG na hemácia vai sendo recuperado. De forma que entre 48 a 72 horas, praticamente o nível volta a um nível normal de 2,3-DPG, permitindo que aquela hemácia consiga voltar a liberar oxigênio para os tecidos. Tá? Então, dessas alterações que a gente falou de estocagem, algumas são reversíveis, outras são irreversíveis. Do 2,3-DPG é praticamente completamente reversível, mas demora entre 48 a 72 horas, tá? Outra que é reversível é a do ATP, também é a molécula de energia, né? Dentro da hemácia. A hemácia não tem núcleo, né? Aí ela consegue guardar ainda mais hemoglobina, mas ela tem mitocôndria que fabrica ATP para a hemácia funcionar. E esse ATP ele também cai muito, que nem o 2,3-DPG. E lá pelo segundo, terceiro dia, volta a ter ATP dentro da hemácia. Mas outras alterações, como a gente comentou, da banda 3, que é uma molécula que fica na membrana da hemácia, né? Ela é uma molécula transmembrana, ela vai até fora da hemácia e se liga dentro da hemácia. E ela ajuda no metabolismo da hemácia, a trocar gás carbônico. A gente sabe que a hemácia ela tem também uma troca de gás carbônico, né? Parte do gás carbônico vai pelo plasma, mas parte vai pela hemácia também. Enfim, ela tem essa troca de ácido-base, enfim, essa banda 3
ela ajuda muito em várias facetas do funcionamento da hemácia. E ela é completamente alterada e de forma irreversível no paciente. Então, não é só a questão do 2,3-DPG. Tem outras alterações, né? O do 2,3-DPG é reversível, mas outras, como a da banda 3, não são reversíveis. É irreversível. Agora, a do 2,3-DPG tem uma coisa interessante que a gente tem que levar em consideração. Se demora 2 a 3 dias para a hemácia voltar a liberar oxigênio pelo 2,3-DPG, aquela questão de, meu Deus, o paciente precisa urgente do sangue. Ué, você vai dar sangue, mas pelo 2,3-DPG só vai começar a liberar oxigênio daqui 2, 3 dias, né? Então, aquela questão de, né, dar no acidentado, dar no pronto-socorro, na chegada, ou dar na ambulância, né? Tem alguns trabalhos sugerindo isso, que se dê na ambulância antes de chegar no hospital. Isso perde completamente o sentido, né? Já começa aí o questionamento, né? Isso raciocinando fisiologicamente, né? E uma coisa interessante é que a hemoglobina do feto, ela tem uma alteração que é parecida, como se a hemácia não tivesse o 2,3-DPG. A hemácia do feto, ela é mais egoísta pelo oxigênio, tá? A hemoglobina fetal HbF é diferente da hemoglobina do adulto, que é HbA, né? E graças a isso é que o feto consegue captar o oxigênio da placenta da mãe. Se ele não tivesse essa alteração, ele não ia conseguir roubar o oxigênio da mãe. Ele tem que ser mais egoísta mesmo. Mas aí, quando o feto nasce, ele volta, ele para de fabricar hemoglobina fetal e começa a fabricar hemoglobina do adulto. Mas o sangue que está estocado se comporta como hemoglobina fetal, uma hemoglobina egoísta por oxigênio. Excelente, excelente. Tem uma participação aqui, o Eduardo elogiou, né? Aula excelente e tal. Aí tem uma pergunta aqui, né? Uma provocação, talvez de um comentário aí da sua parte, doutor Juan Carlos. A Mônica, excelente ferramenta PBM. Acredito que aqui em Alagoas não está sendo usada. Os médicos de cirurgia plástica, com exames de pacientes com HB de 10, querem que faça transfusão. Eu conheço essa experiência, né? A gente tem aqui um hospital geral do estado, tem um setor de queimados, e eu já acompanhei alguns casos de crianças queimadas, né? Na equipe multiprofissional, dando assistência nos casos aí, e realmente a orientação que o cirurgião queria era, ó, o paciente está aqui, né? Queimado, eu preciso fazer a cirurgia plástica dele, mas eu só faço se for feito aí concentrado de hemácia, porque tá a hemoglobina abaixo de 10. Isso eu vejo com frequência, né? Colegas falando isso, mas como a apresentação e o foco é medicina baseada em evidências, né? Qual é o nível de evidência da opinião do especialista? É o menor, está na base da pirâmide. Cientificamente, para eu ficar convencido, ele teria que apresentar pesquisas de maior nível de evidência que sustentem essa afirmação. É o que eu Basicamente, penso. Não, excelente, com certeza. A medicina tem que ser baseada em evidência, né? O que eu percebo muitas vezes é que o paciente queimado, ele vai ter aquele quadro inflamatório, pode ter uma infecção oportunista, né? E muitas vezes a anemia vai se desenvolver nessa circunstância, né? Com essas complicações aí. Se houvesse, né, o protocolo para dar uma atenção especial a esse paciente desde o início da internação, né? Um ambulatório de anemia que tivesse uma avaliação, porque inevitavelmente esses pacientes queimados ficam anêmicos. Então, por quê? Será que é tão difícil de entender, né, que esse paciente vai ficar anêmico por conta desse quadro inflamatório, por conta da hemólise, da infecção oportunista? Não daria para ser feito o protocolo farmacológico até de forma antecipada, né, para que a hemoglobina não viesse a cair, né? Ah, e um problema é que a transfusão acaba dando uma falsa sensação de segurança para a equipe, porque ele não se preocupa em talvez reduzir o pedido de exame laboratorial ou coletar o exame num tubo pediátrico. O paciente está internado lá numa UTI de queimados, eles
dá-lhe colher sangue todo dia, 2, 3 tubos, isso é um vampirismo, né? O paciente vai ficando anêmico também por causa disso, né? Aí vai fazer uma cirurgia de desbridamento, fica sangrando lá, e o cirurgião não fica tão atento, tão preocupado, porque ele fala assim: ah, a gente tem 3 bolsas lá de reserva. Só que essa reserva acaba dando essa falsa sensação de segurança, a ponto dele não ficar tão, não se sentir tão preocupado em ser mais cuidadoso, mais minucioso em gerenciar aquele recurso, né? Então, isso é complicado, né? Porque tem esse aspecto também dessa falsa sensação de segurança. Qualquer coisa tem 3 bolsas que a gente dá e repõe o que ele perdeu. Eu acredito, doutor Juan Carlos, até queria um comentário seu, que as agências transfusionais, os hemocentros, eles não precisam se sentir ameaçados com as evidências apontando para o PBM, né? Eu acredito que quem vai incorporar essa tecnologia, né, e todo esse know-how científico de estratégias, a máquina de autotransfusão, a hemodiluição, os fármacos para melhorar a eritropoese, para melhorar a hemostasia, né, sistêmica. Quem vai quem pode ser o pilar são justamente eles, né? Talvez vai haver uma transição, que hoje é hemoterapia e hematologia, mais hemoterapia, talvez vai ser mais hematologia do que hemoterapia. Quer comentar algo nesse sentido? Não, eu acho muito, muito pertinente tua colocação, porque eu já fui questionado, assim, talvez num sentido um pouco crítico. Já teve alguém me falando assim, mas você não tem medo, com tudo que você está mostrando, que vai reduzir doadores nos bancos de sangue? Porque uma pessoa não vai se sentir muito motivada, talvez, a ir doar sangue se ela sabe que o sangue dela estocado vai ter um monte de alteração que pode até prejudicar alguém, em vez de ajudar. E a pessoa vai doar sangue muito bem intencionada, né? E eu entendo isso. A minha resposta é: eu, por exemplo, eu não tenho nada contra o banco de sangue, assim como não tenho nada contra a indústria do tabaco. Eu não fico encampando nada, fechem a indústria do tabaco, nem nada. Mas é meu papel como médico alertar o paciente, informar o paciente sobre as consequências do cigarro. Eu tenho pacientes que fumam e vão fazer plástica. Isso aumenta o risco de necrose. É minha função, minha obrigação alertar a paciente, informar a paciente. É meu dever ético como médico fazer isso. O que o paciente vai fazer depois, de posse dessa informação, cabe a ele. Mas eu tenho obrigação ética de informar, né? E é o que eu tento fazer aqui nessa apresentação. Minha obrigação ética de informar as pessoas sobre essa questão científica envolvendo a transfusão. Mas eu não tenho nada, assim como eu não tenho nada contra a indústria do tabaco, não estou encampando nenhuma campanha anti-indústria ou anti-banco de sangue, eu não estou encampando nada. A minha função é simplesmente dar as informações para que cada um tome a sua decisão. Ótimo. Nos bastidores, você me antecipou que no Hospital São Paulo, aí no Hospital Universitário da EPM, né, da Unifesp, vocês já adquiriram uma máquina, que foi até mencionada na sua apresentação, que é a máquina de autotransfusão, uma máquina que vai reaproveitar o sangue que seria perdido ali no campo cirúrgico. Vai ser aspirado, aquele sangue vai ser lavado, né? Centrifugado, filtrado e reinfundido no paciente o sangue fresco dele mesmo, né? Um concentrado de hemácia ali fresquinho, colhido na hora, por assim dizer, né? Você pode falar em quais cirurgias essa máquina está sendo utilizada? Pode comentar alguma coisa sobre aqui em Alagoas, a gente sabe que alguns hospitais, eles, via convênio, eles contratam a máquina, né, que vem de Recife ou de Salvador. Tem um hospital do SUS que tem essa máquina, mas a gente queria que você compartilhasse a experiência aí para talvez aguçar algum administrador, algum diretor médico ou alguém ligado aqui à coordenação para ficar curioso de como adquirir uma máquina de autotransfusão para o serviço de cirurgia no seu hospital.
Então, de fato, lá no Hospital São Paulo tem máquina de autotransfusão, tem o CEO Saver, tem sido muito usado em cirurgia cardíaca. E isso acaba, muitas vezes, sendo uma função do administrador do hospital, né, da parte financeira, com a anuência da diretoria, né, tá adquirindo esse tipo de equipamento. E aí, isso muitas vezes se esbarra numa visão, no meu entendimento, um tanto míope, que muitas pessoas pensam, vou ter que adquirir um equipamento, vou gastar. E ninguém gosta de gastar, né? Quando você vai nessa esfera administrativa, você vai pegar no bolso, aí já dói, né? Então, eu acho que a melhor abordagem é os médicos, os cirurgiões que teriam interesse de ter esse equipamento nos seus hospitais, abordar a diretoria, abordar a equipe financeira e trazer argumentos científicos de que o uso desse tipo de, a aquisição desse tipo de equipamento não é um gasto, é um investimento. Ela serve para, no longo prazo, poupar recursos, né? Porque banco de sangue também não é barato, né? Testes, inúmeros testes que são feitos em cada bolsa de sangue para ver se não tem HIV, para ver se não tem hepatite B, C, né? Enfim, isso tudo custa dinheiro, manter conservado e assim por diante, né? Fora os custos indiretos, né, da transfusão, que é aumento de tempo de internação hospitalar, aumento de tempo de UTI, de ventilação mecânica, de insuficiência renal, de diálise, de infecção, de antibiótico, né? Tudo isso a gente viu que está relacionado, são custos indiretos. Tudo isso pode ser reduzido com essas estratégias. Então, você adquirir algo que vai ajudar a diminuir todos esses custos é muito vantajoso do ponto de vista financeiro. Eu não estou falando só do ponto de vista teórico, tem estudos científicos comprovando redução de estudos na Austrália, principalmente, que tem uma campanha de PBM muito forte ao nível nacional, com redução de custos drásticos. E isso tem que ser mostrado para a diretoria para ela ficar convencida de que a aquisição desse tipo de equipamento não é gasto, é investimento. Excelente. Numa reunião recente com a diretoria de um hospital, a gente teve a oportunidade de apresentar alguns dados. Eles comentaram que uma bolsa de sangue estava saindo para a Santa Casa de Maceió, até foi autorizado. Eu disse ao doutor Arthur que ia mencionar. Posso mencionar mesmo? Eles podem mencionar. É em torno de R$ 1.500, uma bolsa. Aí ele disse que agora está testando Covid, está testando há algum tempo dengue, chikungunya. Então, quanto mais teste sorológico, mais caro fica, né? Então, imagina, 1.500. Eu estava vendo recentemente o kit de filtros, que é descartável, né, da máquina de autotransfusão, é menos que isso, né? Uhum. Então, uma única bolsa, mais que paga, né? O percentual do comodato da máquina, que vai ser um aluguel de uma máquina dessa, para ficar um mês no hospital, né? Eu vi do último simpósio internacional da Unifesp, estava em torno de 3.500 para dezenas de pacientes que forem, né, autotransfundidos ali. Então, fica um valor bem pequeno e, como você falou, é custo efetivo, né? Não é despesa, na verdade é um investimento e vai ter retorno, além de clínico, financeiro, né? É incrível analisar isso. Tem uma última pergunta. Oncológico aqui, né? Esse é um tema Isso. controverso, tem uma contraindicação relativa do uso do seu saver em cirurgia oncológica. Mas é um tema polêmico, controverso, tem meta-análise, revisão sistemática com meta-análise, mostrando que o uso do cell saver em cirurgia oncológica não aumentou a recidiva do câncer, não piorou a mortalidade dos pacientes, e, pelo contrário, os pacientes oncológicos que fizeram uso do cell saver tiveram sobrevida maior dos que os pacientes que foram transfundidos. Porque também, paralelamente, tem vários estudos mostrando que a transfusão, além de todos os efeitos negativos que a gente já mencionou na apresentação, ela aumenta o risco de recorrência do câncer, talvez por influenciar o sistema imunológico do receptor. Excelente. Pessoal, a última pergunta, tá bom? A última pergunta antes das considerações finais vai aqui para o Carlos Teles, né? Já existe alguma lei no país que obriga a implantação do PBM, visto que já foi comprovado que é melhor para o paciente, mais econômico para o Estado?
Não sei dizer de lei especificamente, mas eu sei que o Brasil ele tem um acordo com a Organização Mundial da Saúde, né? Ele faz parte da Organização Mundial da Saúde ainda, ao contrário dos Estados Unidos, que recentemente saiu com o novo governo, mas o Brasil ainda está, e a Organização Mundial da Saúde fala que tem que implementar o PBM. Então, de certa maneira, existe esse compromisso do Brasil de seguir as diretrizes da OMS. Então, tem diversos governos estaduais, por exemplo, no Rio de Janeiro, se eu não me engano, saiu uma decisão. Aqui em São Paulo é, já tem algumas publicações em diário oficial falando de hospitais públicos adotarem o PBM. Então, não sei se uma lei específica nacional nesse sentido, mas indiretamente sim, né? Porque o Brasil está dentro da OMS, se compromete a seguir as diretrizes da OMS e a OMS fala para implementar o PBM com urgência. Excelente. Eu lembrei agora da portaria. Tem uma portaria de setembro de 2017. Do da Saúde do Brasil. Tem algumas frases que ficaram gravadas assim que eu li, né? Uma portaria com. Tá conseguindo me ouvir? Eu acho que a minha conexão está um pouco instável. Ficou um pouquinho falhada. Consegue me ouvir, Agora sim, doutor Juan? estou Acho que ouvindo. caiu minha conexão. Consegue me ouvir agora? Minha conexão está um Eu estou te pouco ouvindo. ruim. Opa. Vocês estão me ouvindo? Acho que Sim, tudo certo. o professor Só Danilo, não. a fala dele última começou a falhar e agora acho que ele caiu. Ele já está voltando já. Acho que ele vai entrar pelos dados. Só um minutinho. Olá, doutor Juan Carlos, me ouve? Bom, agora estou ouvindo. Problemas de fazer ao vivo, né? Eu não vou abrir meu vídeo por conta da conexão que está bem fraquinha, Tudo mas para não atrapalhar mais o finalzinho da nossa aula, eu quero só fazer os agradecimentos, tá bem? Quero te agradecer muito por ter ficado aqui quase 2 horas com a gente, mais de 2 horas que ainda teve os testes, né, antes da aula. Obrigado, obrigado por permitir que a gente deixe essa aula gravada aqui, vai ser muito enriquecedor aqui para o nosso curso, tá bom? Passo para você aí as considerações finais, depois o Anthony vai passar a vinheta para a gente finalizar a gravação da aula. Obrigado. Não, só fazer um último comentário de uma pergunta aqui, que se depois de transfundido um paciente pode comer, não tem nenhuma restrição em relação a isso, mas muito melhor do que o paciente ter sido transfundido é você ter feito o PBM. Acho que essa que ia ficar a mensagem final. Bom, eu só queria agradecer a oportunidade, espero que essa palestra tenha sido útil para fazer essa provocação, né? Como a gente comentou no final, a questão da mente, né? E das crenças, elas precisam ser revistas, reavaliadas, né? E eu espero que essa provocação tenha gerado pelo menos a curiosidade em quem assistiu de poder
fazer uma revisão aí da percepção que tem em relação a tudo que foi discutido. E desejo sucesso a todos os alunos, né? E a esse curso que ele possa alcançar cada vez mais pessoas. Muito obrigado a todos. Boa noite. Obrigado a você. Até a próxima.